No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá, amigos em todo o Brasil. Começa agora mais uma edição do Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. O nosso convidado de hoje, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Kátia Sartório. Mais um grande prazer estar aqui com vocês e aqui na nossa querida EBC para a gente conversar um pouco com você e com os ouvintes. Obrigada, ministro. E na pauta do programa de hoje, o programa Terra Forte e também o plano de prevenção à violência contra a juventude negra. O ministro Gilberto Carvalho já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, já está na linha José Maria Scachete, da Super Rádio Tupi de São Paulo. Olá, José Maria, bom dia. Bom dia, Kátia Sartori. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Eu tenho uma pergunta com 3 questões. O programa Juventude Viva de combate à violência na periferia dos grandes centros urbanos, que será desenvolvido pelo governo federal, será feito de comum acordo com as prefeituras locais? É a primeira pergunta. Como as autoridades pretendem combater os crimes, principalmente contra os negros? E uma terceira questão. Essa nova política social do governo federal será aplicada a partir de quais dados que chegaram até o governo? Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Bom dia, Zé Maria Scachete. Bom dia, ouvintes da Super Rádio Tupi. Esse programa, Zé Maria e ouvintes, que nós desenvolvemos e fizemos um piloto, um lançamento dele a partir do mês de setembro no estado de Alagoas, que era uma das regiões de maior índice de violência no país, ele de fato só pode ser desenvolvido em parceria com os estados e com as prefeituras. No caso de Alagoas, para dar um exemplo, nós trabalhamos com o estado, o governo do estado de Alagoas e mais 4 cidades onde se verificava o maior número a maior incidência de violência contra a juventude, particularmente contra a juventude negra. Portanto, é um programa que ele leva ações do governo federal, ele é interministerial, ele engloba coordenados pela Secretaria Nacional de Juventude e pela Secretaria de Igualdade Racial, ele leva ações do Ministério da Saúde, do Ministério da Justiça, naturalmente, do Ministério do Esporte, do Ministério da Cultura, enfim, é uma série de programas que se conjugam visando, sobretudo, a prevenção da violência contra o negro, contra o jovem negro, particularmente. Por quê? Porque as estatísticas brasileiras são, Zé Maria, alarmantes nesse sentido. Todo ano, nós perdemos um número de jovens que nos deixa apavorados. Nós temos no Brasil, hoje, a morte, para te dar um dado, em 2010, 26.420 jovens morreram por causa de violência. Destes, Zé Maria, 19.840 são jovens negros. Só para a gente ter uma ideia de um fato triste, esse número equivale a 83 vezes o número de jovens mortos na tragédia de Santa Maria, que foram, infelizmente, 238, agora tem subido um pouco com as outras, infelizmente, com as mortes. Então, é esse fato que nos sensibilizou e que deve escandalizar a sociedade brasileira, que leva o governo federal a tomar essa iniciativa. Ele não é uma panaceia, ele não vai resolver, de repente, todos os problemas que nós temos nessa área, mas ele vai ajudar muito oferecendo alternativas, sobretudo, que permitam ao jovem escolher um outro caminho. Porque muitas vezes o jovem acaba sendo vítima da violência porque ele mesmo acaba indo por caminhos que não são os melhores. Por exemplo, a questão da droga, o próprio desemprego que deixa o jovem muito disponível no ócio, a questão, enfim, da violência que se passa muito na periferia da cidade. Então, o que nós queremos oferecer aos jovens? Alternativas de estudo, de qualificação profissional, de lazer, no contraturno das aulas, por exemplo, sobretudo para pré-adolescentes. Enfim, é um conjunto de medidas sempre executadas na ponta
pela Prefeitura Municipal e pelo Governo do Estado e com financiamento e acompanhamento técnico dessas diversas áreas do Governo Federal que permitam, portanto, que nós façamos uma redução do número de jovens assassinados ou vítimas da violência no país. E há também, Zé Maria, um programa que tenta trabalhar uma nova cultura na questão da abordagem policial. Nós estamos trabalhando muito forte, vamos trabalhar muito forte também essa questão de que o jovem não pode ser suspeito pelo fato dele ser negro, dele ter a pele escura. Isso é um absurdo e nós sabemos que acontece com muita frequência. Então, é um programa global e aí em São Paulo nós já estamos em adiantado estudos, tratamentos com a Prefeitura, com o prefeito Fernando Haddad, para que a gente, num tempo razoavelmente breve, inicie o programa aí na capital, que é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes municípios, nas grandes regiões do país, onde a incidência da violência contra a juventude é muito alta. Obrigada, José Maria Scachete, da Super Rádio Tupi de São Paulo, que está com a gente nessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia Ministro. Ministro de São Paulo, vamos a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, falar com Lizimara Prates, da Rádio Bandeirantes AM de Porto Alegre. Olá, Lizimara. Olá, Kátia, bom dia, ministro Gilberto Carvalho. A minha pergunta é sobre o programa Terra Forte. As agroindústrias são uma forma de qualificar a produção dos assentamentos, agregando renda aos produtos. Já tem uma previsão aqui no Rio Grande do Sul do número de cooperativas gaúchas que podem aderir a essa primeira etapa do programa dentro dessa linha do governo federal de que é mais importante qualificar os assentamentos neste momento do que aumentar a quantidade deles, ministro? Bom dia, Lizimara. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes de Porto Alegre. Lizimara, nós, ao longo desses anos, desses últimos 10 anos, analisando a situação dos assentamentos, verificamos que, para além de entregar a terra e uma primeira assistência técnica aos assentados, seria muito importante dar a eles a possibilidade de agregar valor aos seus produtos e, com isso, melhorar a qualidade de vida, melhorar as condições de vida e trabalho nos assentamentos. Infelizmente, no Brasil, nós temos muitos assentamentos que se tornaram quase que favelas rurais, e com abandono da terra, com desvios de finalidade e assim por diante. Foi por isso que a presidenta Dilma nos encomendou um programa que ajudasse a dar uma nova qualidade de vida e de valor, como eu já disse, aos produtos dos assentamentos. A partir daí nasceu uma experiência que aí no Rio Grande do Sul já existe em vários assentamentos, sobretudo em Santa Catarina há uma concentração grande e também no Paraná, que é o governo federal, através do BNDES, da Fundação Banco do Brasil, dá, primeiro, uma assistência técnica para a elaboração de projetos de agroindústrias, analisando naturalmente a vocação de cada um dos assentamentos, depois dá também o financiamento necessário para a construção e depois também uma assessoria para todo o processo de comercialização desses produtos. A presidenta Dilma esteve no dia 4 na cidade de Arapongas, no norte do Paraná, onde ela inaugurou um laticínio da Copran, da cooperativa local, que vai produzir, vai industrializar por dia 30 mil litros de leite e que, portanto, não vai fazer bem apenas aos 94 assentados daquele assentamento. Vai beneficiar toda a região, porque vai comprar o leite de toda a bacia leiteira daquela região, da agricultura familiar daquela região, e vai transformá-lo em leite para comercialização, em queijos, iogurtes e doce de leite, enfim, outros derivados. E o governo federal está destinando 300 milhões de reais a fundo perdido para esse objetivo e mais 300 milhões de reais do Banco do Brasil para financiamento, em geral, de longo prazo, a juro praticamente insignificante. Portanto, são 600 milhões colocados à disposição. Qualquer entidade de fins sociais, qualquer entidade sem fins lucrativos, qualquer assentamento ou mesmo cooperativo de pequenos agricultores que desejem entrar no programa Terra Forte, basta que entre em contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para poder trabalhar, se inscrever, receber
todo esse apoio, desde a assistência técnica para a elaboração do projeto até o financiamento. Aliás, eu quero explicar, Lizimara, que quem devia estar aqui hoje junto comigo é o ministro Pepe Vargas, em cujo ministério esse programa está ancorado de maneira preferencial. A nossa Secretaria-Geral foi todo um processo de coordenação, mas agora o Pepe vai ser o titular dessa questão, mas ele infelizmente fez uma pequena cirurgia e só volta depois do Carnaval. Por isso que eu estou aqui oferecendo as explicações. Muito obrigado, Lizimara. Lizimara Prates, da Rádio Bandeirantes AM de Porto Alegre. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, Kátia, exatamente esses esclarecimentos, só nós não temos ainda o número exato aqui de cooperativas. O ministro acaba de explicar que elas ainda vão se credenciar dentro deste programa Terra Forte. Nós temos um grande número de assentamentos no Rio Grande do Sul e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora então com essa tarefa, o ministro gaúcho Pepe Vargas no futuro vai poder trazer mais detalhes com certeza dessas cooperativas que já devem estar se qualificando para entrar nesse programa. É isso, Kátia, obrigada ministro Gilberto Carvalho. Ok, Lizimara, eu acho que essa divulgação que vocês fazem é muito importante para que justamente as cooperativas ou assentamentos se antenem para esse fato e procurem o Ministério para poder fazer a sua inscrição e assim passar a receber todos esses benefícios. Eu que te agradeço muito, Lizimara, você e aos ouvintes da Bandeirantes. Obrigada, Rádio Bandeirantes AM de Porto Alegre, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Gilberto Carvalho, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem está lá é Kátia Gontijo, no comando da Rádio América. Olá, Kátia, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia ao ministro Gilberto Carvalho. Bem, ministro, o programa é um programa interessante. Ele teve o projeto piloto em 2009 e justamente apresentado a maioria dos assentamentos do movimento Sem Terra. Gostaria de ver com o senhor, a partir desse projeto, sabemos que ainda existe muita coisa para ser feita na reforma agrária. Quais os problemas que o governo enfrenta hoje para promover a reforma agrária no país? Obrigado, Kátia. Bom dia a você, aos ouvintes da Rádio América de Belo Horizonte. Há realmente uma tensão, Kátia, a tua pergunta é muito importante, entre os movimentos de trabalhadores rurais e o governo, uma vez que os movimentos nos criticam pelo baixo índice de assentados nos últimos 2, 3 anos, final do governo Lula, início do governo da presidenta Dilma. Há, de fato, uma questão muito séria. É que nós não podemos mais fazer assentamentos em terras que não têm condições de efetivamente permitir o desenvolvimento de uma agricultura que tenha viabilidade naquela região. Não adianta a gente cometer a irresponsabilidade de distribuir muita terra e não permitir que o agricultor encontre na terra uma forma de sobreviver. É real e, infelizmente, verdadeiro que no Brasil, como já disse, há muitos assentamentos que se transformaram quase que em favelas rurais. Foi com essa preocupação que a presidenta Dilma fez uma espécie de freio do processo para um repensamento dessa questão da reforma agrária e a partir daí tomarmos um cuidado muito especial em relação ao tipo de assentamento que a gente promove. O programa Terra Forte já é consequência desta reflexão e dessa decisão política de fazer a reforma agrária, dando de fato condições para que cada assentamento seja uma referência positiva de como a reforma agrária de fato dá certo, como ela é viável e necessária. Nessa fazenda que a presidenta foi agora inaugurar, o laticínio, a cooperativa lá em Arapongas, para te dar um exemplo, era uma fazenda que era uma fábrica de uma produção de sementes e havia 700 hectares, 5 trabalhadores. Hoje, Kátia, lá estão 92 famílias trabalhando, portanto, em torno de 400 pessoas e, mais do que isso, beneficiando com sua ação todo um raio da região de agricultores familiares. Portanto, é o tipo do assentamento que deu certo. E um dos obstáculos grandes, naturalmente, para que a gente continue esse processo é, de um lado, o encarecimento da terra no Brasil. A terra boa custa muito caro e, evidentemente, não nos interessa a terra que não seja viável, que não seja agricultável para viabilizar a vida das pessoas. Portanto, a decisão da presidenta Dilma, assumida publicamente, inclusive, lá em Arapongas,
nessa inauguração é de nós darmos uma continuidade agora com um novo ritmo para o processo de reforma agrária nesses termos, de maneira responsável, de maneira que viabilize aquilo que a gente sonha, que é conferir para cada trabalhador a sua autonomia. Nós não queremos assentamentos dependentes do INCRA, não queremos assentamentos que sejam apenas uma espécie de forma de a gente enganar as pessoas, dando a elas uma esperança que depois não se concretiza. Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você quer fazer outra pergunta para o ministro Gilberto Carvalho? Sim, doutor Gilberto, eu gostaria de complementar perguntando ao senhor como que ficaria a fiscalização dessas cooperativas, haja vista os grandes problemas que já tivemos justamente na reforma, igual o senhor mesmo pontuou, em terras não produtivas. Então, a partir daí, a fiscalização vai ser mais acirrada para evitarmos corrupção, desvio de verbas? Há uma preocupação, Kátia, de fato, numa reestruturação do INCRA. O INCRA é o órgão responsável pela implantação dos assentamentos e pelo acompanhamento. Nós tivemos, de fato, um processo em que o INCRA foi depredado, em que o INCRA foi desmontado em gestões anteriores. Desde o governo do presidente Lula, estamos fazendo um esforço para uma recuperação do INCRA, porque ele é o órgão encarregado de fazer esse acompanhamento. E também todo o trabalho de reestruturação da assistência técnica, porque infelizmente o governo Collor desmontou no Brasil um processo fundamental, que eram as antigas ACARPAs estaduais, que faziam um belíssimo trabalho via agrônomos e técnicos agrícolas da assistência técnica aos produtores. Nós estamos agora reestruturando a Zemater nos estados, exatamente para podermos dar esta assistência, esse acompanhamento e, por decorrência, também a questão da fiscalização. E claro que no caso das agroindústrias, tanto o BNDES como a Fundação Banco do Brasil fazem um processo muito rigoroso de acompanhamento, de prestação de contas, de fiscalização de cada centavo do dinheiro público que é colocado nesse processo de agroindústria. Felizmente, tem ido muito bem esse processo e os resultados começam a nos deixar muito satisfeitos. Obrigada, Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, que participa com a gente do Bom Dia Ministro. Lembrando que o nosso convidado de hoje é o ministro Gilberto Carvalho. Ele é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, agora nós vamos a Goiânia, aqui em Goiás, conversar com a Rádio 730 AM de Goiânia. Samuel Straioto, bom dia. Alô, bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Bom dia a você, Kátia Sartório, figura sempre simpática, conversando com a gente. E bom dia especial a você ligado em todo o Brasil. Ministro, eu parto do senhor a partir de uma afirmação. Nós vemos aí que as famílias, elas são desestruturadas. Muitos jovens acabam tendo problemas na família e acabam ganhando as ruas como destino. Então, muitos acabam se envolvendo com drogas. No programa Juventude Viva, haverá alguma intervenção na família para que justamente esses jovens eles possam permanecer em casa, eles não vão para as ruas e aí acabam se envolvendo com crimes? Bom dia, Samuel. Bom dia, ouvintes da 730 de Goiânia. Samuel, a preocupação com a família, de fato, é uma preocupação que desde o início já do governo do presidente Lula foi tema central do nosso governo. Tanto assim que toda a questão do Bolsa Família, toda a questão dos benefícios continuados, inclusive a questão do Estatuto do Idoso, foi onde a pessoa idosa, a partir dos 65 anos, no caso do homem, 60 da mulher, independente de ter contribuído ou não com a Previdência, passou a receber um salário mínimo. Enfim, o conjunto de benefícios que nós fizemos, além de todo o desenvolvimento da economia, teve como centro exatamente a tentativa de reestruturar a família, de dar condições de dignidade mínima para a sobrevivência de uma família. Porque você tem toda a razão, Samuel. A partir do momento em que a família se desestrutura, em que ela não tem condição de sobreviver, que ela não tem condição de ter uma moradia digna, que ela não tem condição de ter uma assistência à saúde e sobretudo, a questão do emprego, do trabalho, a partir daí tudo se desorganiza e o jovem, a criança, são os principais vítimas dessa questão. Na verdade, o programa Juventude Viva, Samuel, ele está focado, sobretudo, na questão do jovem.
de oferecer de maneira preventiva para esse jovem uma alternativa de trabalho, de esporte, de recreação, de atividade cultural e de qualificação profissional que o preserve destes riscos que você acabou de mencionar. Ele, de fato, não está voltado para o conjunto da família. Ele é um programa focado, de fato, na juventude, porque nós acreditamos que o jovem, mesmo vindo de condições muito difíceis, se a gente oferece a ele uma esperança de vida e uma alternativa concreta para ele viver de maneira adequada, ele não vai cair, ele terá forças e condições de não ir para o caminho que o leve à criminalidade ou que o leve a se transformar em vítima desses processos. Então, para ser bem claro, o programa consiste numa série de medidas, inclusive com a criação de um equipamento chamado Estação da Juventude, que é um grande espaço onde o jovem encontra informações sobre trabalho, cursos de qualificação, espaço para o lazer e outras atividades que façam com que ele possa realmente construir a sua vida. Nós esperamos muito em breve poder, inclusive, na cidade de Goiânia, o Paulo Garcia é um grande parceiro nosso de podermos trabalhar esse tipo de programa. Obrigada, Samuel Straioto, da Rádio 730M de Goiânia, Goiás, pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. E de Goiânia, ministro, vamos a Rio Branco, no Acre. Vamos falar com a Rádio Difusora Acreana M, onde está a MJ. Bom dia, MJ. Muito bom dia a você, bom dia ao ministro Gilberto Carvalho. Ministro, esse programa realmente mostra o poder social que a presidência da República tem para com o povo brasileiro. Aí eu pergunto o seguinte para o senhor: o governo já tem um levantamento de quantas famílias no Brasil receberão esse benefício, inclusive aquelas famílias que estão abaixo da linha da pobreza, ministro, que serão beneficiadas com esse programa? Ô Jota, bom dia a você e aos ouvintes da nossa querida Rádio Difusora, dessa belíssima Rio Branco. Jota, é o seguinte, nós iniciamos o programa selecionando 132 municípios, que são os municípios onde nós temos o maior índice de violência no país. Já estamos entrando em contato com todos os prefeitos e aproveitamos inclusive o Encontro Nacional de Prefeitos que houve aqui em Brasília para estabelecermos esse primeiro contato e nós estamos trabalhando com a possibilidade de justamente nesses municípios atacar primeiramente o problema. Digamos que é a nossa prioridade. Em seguida, nós vamos evidentemente estarmos abertos a realizá-lo com todos os municípios do Brasil. Claro que isso vai levar um tempo, Jota. A gente não tem perna, naturalmente, e mesmo recursos para iniciar o programa hoje em todo o país. A gente fizemos um teste primeiro, estamos fazendo ainda lá em Alagoas, em 4 cidades, e agora vamos desdobrando a partir já temos orçamento para esses 132 municípios e aí aos poucos vamos difundindo, sem prejuízo de que qualquer prefeito que esteja interessado nos procure para a gente já começar a fazer o plano e já começar a trabalhar o programa, mesmo que ele não esteja entre os 132 municípios. A Secretaria Nacional de Juventude, que está alocada na Secretaria-Geral, onde eu trabalho, tem essa obrigação. Foi bom você ter lembrado que o jovem que prioritariamente escolhido para estar nesse programa são os jovens das famílias carentes, das famílias que ou recebem já o Bolsa Família, ou estão no Brasil Carinhoso, ou que de alguma forma têm um déficit de renda. Claro que não é um programa voltado para a classe média, uma vez que são os jovens da periferia, os jovens de baixa renda que mais são vítimas dessa situação. Portanto, aí no Acre, em Rio Branco, nós poderemos entrar em contato com o nosso querido prefeito para podermos implementar o programa também aí nessa bela terra. Obrigada, MJ, da Rádio Difusora Acreana AM de Rio Branco, Acre, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Gilberto Carvalho, e agora vamos a Maceió, Alagoas. Rádio Jornal 710 AM. Moreira da Silva, bom dia.
Bom dia, Kátia Sartório. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Receba, ministro, um forte abraço do povo de Alagoas e dos ouvintes da Rádio Jornal M710 que o acompanham nesse momento, ministro. Ministro, as ações do programa Juventude Viva começaram em Alagoas, nas cidades de Arapiraca, Marechal Deodoro e União dos Palmares, na terra do Zumbi dos Palmares. A partir de agora, o programa vai ser implantado em outros municípios alagoanos e como nosso jovem será beneficiado para ficar livre das drogas e deixar de ser vítima dos assassinatos cruéis em nosso estado, ministro. Bom dia, Moreira. Agradeço muito a tua saudação, meu abraço a você e aos ouvintes da Rádio Jornal. Eu tive a oportunidade de estar em Alagoas. Você sabe muito bem, vocês acompanham, que o estado de Alagoas vinha sendo vítima de um alto índice de violência em geral. O Ministério da Justiça, atendendo a um apelo do governador Theo Vilela, estabeleceu aí em Alagoas o nosso programa Brasil Mais Seguro. E você sabe que com isso, ainda que estamos longe do nosso sonho, mas houve uma significativa redução da criminalidade. O importante é não parar, o importante é continuar. Nós, de fato, escolhemos esses 4 municípios porque eles eram, na nossa estatística, os 4 municípios que mais sofriam com a violência contra o jovem. O programa ainda está começando aí, Moreira. A gente está preocupado e estamos cuidando. Ainda essa semana fiz uma reunião com o meu pessoal de não descuidarmos do acompanhamento, porque é fundamental, Moreira, que dê certo aí em Alagoas, para que essa referência alagoana se transforme num exemplo para todo o país. Basicamente, Moreira, nós em cada uma dessas cidades vamos construir aquilo que eu chamei de uma estação da juventude, que é aquele espaço sempre em acordo com o governo do estado, com as prefeituras locais, por isso estamos em constante contato com os 4 prefeitos, para esse espaço da Estação Juventude será, digamos, o ponto de referência do Juventude Viva. E ele terá, como já expliquei, a possibilidade de frequentar cursos de capacitação, ter espaço para o lazer, para o esporte, para atividades culturais e, acima de tudo, um acompanhamento da sua vida através de assistentes sociais, de psicólogos que vão permitindo a ele fazer uma nova escolha em sua vida, que seja uma escolha de vida e não da morte. O jovem, se não receber esse nosso apoio, a tendência, você sabe, é ele acabar sobrevivendo daquilo que lhe oferecem. E muitas vezes aí que entra a questão do tráfico e da droga. Portanto, Moreira, eu até peço que vocês acompanhem para nós, nos ajudem a fiscalizar se de fato o programa começa a ser implementado. Eu espero que daqui dentro de 2, 3 meses a gente já tenha resultados mais palpáveis, mais concretos da nossa ação aí e nos ajudem, portanto, a acompanhar, fiscalizar e melhorar o programa aí na nossa querida Alagoas. Muito obrigado, Moreira. Moreira da Silva, da Rádio Jornal 710 AM de Maceió, Alagoas, obrigada pela participação. Ministro Gilberto Carvalho, vamos a Várzea Grande, Mato Grosso. Rádio Alternativa FM, Davi de Paula, bom dia. Bom dia, Kátia Sartori, bom dia, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Ministro, a gente sabe que esses investimentos são importantíssimos, porque a grande parte dos assentamentos, infelizmente, estão distantes das cidades. E aí vem uma velha questão, que é os investimentos. E nos assentamentos, principalmente aqueles que estão em locais bem longínquos da cidade, atravessam situações realmente bem difíceis. E esses investimentos vêm no momento certo, no momento certo. Agora, como é que esses assentamentos poderão acessar a esses recursos? É claro que via esses projetos, né, de agroindústria, né, que é justamente para os assentamentos. Como é que eles poderão acessar? Quais os critérios, ministro? Bom dia. Bom dia, Davi. Bom dia, queridos ouvintes da Alternativa de Várzea Grande, no Mato Grosso. Davi, a tua pergunta é muito importante. Nós sabemos que o estado do Mato Grosso é um dos estados onde nós encontramos muitos problemas na questão dos assentamentos. E você mencionou uma coisa importante. O fato deles estarem muitas vezes distantes encontra um dos grandes problemas nas estradas vicinais. Nós temos muito problema de assentamento que não consegue sobreviver porque não tem como escoar a sua produção. Foi por isso que a presidenta Dilma ofereceu agora, durante o encontro de prefeitos,
para todos os prefeitos de cidades abaixo dos 50 mil habitantes, uma patrulha mecânica que possa ajudar a manter as vicinais. Mas indo direto ao ponto que você menciona, aí no Mato Grosso nós temos o INCRA. Os assentamentos devem procurar os técnicos do INCRA e buscar as orientações concretas para adesão ao programa. Em princípio, qualquer assentamento pode ter acesso ao programa. O que vai acontecer? O INCRA, o técnico nosso, o técnico do governo, vai ao assentamento e vamos discutir qual é a vocação daquela região. Se é a produção de grãos, se é a produção de leite e derivados, se é hortifruti, se enfim, qual for a produção mais adequada. E a partir daí se estudará e se dará ao assentamento, primeiro, uma orientação para que a gente crie de fato cooperativas. No sul do país, a cultura da cooperativa, você sabe, é mais difundida. No norte e nordeste, ela está menos na cultura do povo. Mas nós queremos justamente trabalhar com prioridade o norte e o nordeste e, naturalmente, também o centro-oeste, para que as pessoas se convençam de que um pequeno agricultor hoje, sozinho, sem participar de um coletivo e de uma cooperativa estruturada, particularmente, ele tem muito pouca condição de sobrevivência. A cooperativa ela é fundamental para que o agricultor tenha uma sinergia, para que ele tenha o apoio, para que ele possa partilhar de recursos de um coletivo. As nossas experiências mostram o quanto as cooperativas têm sido importantes. Então nós teremos que fazer em cada um desses grupos um trabalho de preparação dessa questão da formação de uma cooperativa e teremos que dar também assistência técnica para a elaboração de um projeto. Porque, claro, o estudo de viabilidade, o estudo da questão comercial, da viabilidade do negócio, passa por uma orientação técnica. E aí, em seguida, a gente, então, com o projeto pronto, o apresenta numa comissão que foi criada pelo BNDES, Fundação Banco do Brasil e o INCRA, e esses 3 órgãos, nessa comissão, vão analisar o projeto, analisar sua consistência e, a partir de então, começa o processo da chegada do recurso, da construção do equipamento, seja ele qual for, se é um laticínio, se é um benefício de grãos, enfim. E o apoio à comercialização para que, de fato, o projeto não seja um projeto que amanhã não pare de pé, ele tem que parar de pé. Então, a orientação que a gente dá para os companheiros do Mato Grosso é que procurem o INCRA local e, a partir daí, se inicia esse processo que, em geral, eu espero, vai dar muito certo para todos nós. Obrigada, David e Paula, da Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, Mato Grosso, pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. Lembrando que o nosso convidado de hoje é o ministro Gilberto Carvalho. Ele é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e participa respondendo a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Cascavel, no Paraná, conversar com a Rádio Integração AM. Quem está lá é Jefferson Miranda. Olá, Jefferson, bom dia. Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Ministro, em relação ao Juventude Viva, sabemos que a violência entre jovens é o cerne da desestruturação familiar. No sentido de combate e prevenção à violência, o programa vem de encontro aos anseios de toda a população. Em quanto tempo o Juventude Viva estará chegando a todas as áreas priorizadas? Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Integração. Aí em Cascavel, onde a presidenta Dilma esteve aí no último dia 4 e voltou daí muito feliz, viu, Jefferson, com o que ela viu nessa grande feira agropecuária. Aliás, o dia 4 foi um dia muito interessante, porque de manhã ela viu toda a questão dos novos equipamentos que estão à disposição da grande e também da agricultura e da agricultura familiar, e à tarde esteve em Arapongas visitando inaugurando essa cooperativa, esse laticínio a que eu já me referi. Jefferson, nós temos que andar com os pés no chão. Nós, naturalmente, elegemos para esse ano esses 132 municípios onde o grau da violência é maior. Mas nós queremos, no tempo mais breve possível, portanto, eu imagino que em 14 a gente já consiga atingir pelo menos a grande maioria dos municípios do país. E eu espero que Cascavel, através do nosso prefeito recém-eleito,
possamos integrar Cascavel nesse rol de cidades, uma vez que é uma grande cidade que tem uma influência grande aí na região. Portanto, eu acho que em 13 nós não chegaremos a Cascavel, mas em 14 eu espero que nós tenhamos condição de, em contato com o prefeito Bueno, podermos realmente levar o projeto a essa região, que é uma região próspera, de grande importância na economia e que eu sei já com muitos problemas com toda a questão da violência da juventude. Muito obrigado, Jefferson. Jefferson Miranda, da Rádio Integração AM de Cascavel, no Paraná, obrigada pela participação. Ministro, vamos agora a Serra Talhada, em Pernambuco, conversar com a Rádio Voz do Sertão, onde está Francis Maia. Bom dia, Francis. Bom dia, ministro. É um prazer falar com o senhor. E aqui em Serra Talhada, ministro, recentemente a atual administração, que é do PT, o prefeito é Luciano Duque, ele criou a Secretaria de Igualdade Racial, justamente para arrumar novas formas e angariar recursos para investir na juventude e, evidentemente, nessa classe que precisa de maior apoio. A sua secretaria tem investimentos previstos para essa área específica, já que o senhor está lançando essa Juventude Viva, que é um projeto muito bom, muito especial para quem é dessa classe, ministro? Olha, meu caro Francis, da Voz do Sertão, aliás, um belíssimo nome da tua rádio, adorei. Eu também. Aos companheiros de Serra Talhada, o nosso bom dia. Olha, eu quero cumprimentar primeiro o prefeito pela iniciativa de ter criado uma secretaria especial que cuide da questão da igualdade racial. Aliás, acho que serve de exemplo, seria muito importante que assim como no governo federal e em vários governos estaduais já há a secretaria, é importante que ela se multiplicasse nos municípios, porque a questão do preconceito, da discriminação racial no Brasil é, infelizmente, uma realidade. Nós sabemos que desses jovens que eu mencionei, que são assassinados ao longo do ano de 2010 e, infelizmente, 2011, o número deve ser parecido, 91% desses jovens são homens e 76% são negros. Portanto, está evidente que que o negro é uma vítima especial, é um objeto forte desse preconceito, dessa suspeição que existe mesmo entre os órgãos policiais. Até eu quero te dizer, Francis, que um dos trabalhos nossos na questão da Juventude Viva é justamente trabalhar com as PMs e com a Polícia Civil locais uma nova abordagem, uma nova postura frente à questão da suspeição do crime em relação à juventude, particularmente o jovem negro. E se há aí, de fato, uma Secretaria de Igualdade Racial, nós podemos rapidamente entrar em contato com os companheiros, até peço que você nos ajude nisso, para a gente tentar tratar com eles, já que há secretaria, a possibilidade da gente implantar o programa aí com mais brevidade. Muito obrigado, Francis, e um grande abraço nosso. Obrigada, Francis Maia, da Rádio Voz do Sertão, de Serra Talhada, Pernambuco, que participa com a gente dessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos à Bahia, Salvador. Rádio Excelsior AM, Neilon Barbosa, bom dia. Oi, Cássia, tudo bem com você, querida? Tudo bem, muito carnaval aí, né, Neilon? Aqui o carnaval começa oficialmente na quinta, mas ele já começa na quarta-feira. Com certeza. Mas, além do carnaval, a gente quer saber exatamente, querer saber do nosso ministro, inclusive, essa prevenção à violência contra a juventude negra. Então, ele se baseia em estatísticas. Então, quais são as estatísticas dessa violência e em que medida o Ministério, com essa ação, quer resolver esse problema? Olha, bom dia, Neilon, bom dia, ouvintes da Excelsior. Eu quero te dizer, Neilon, aliás, que o estado da Bahia é um dos estados que nós temos a maior preocupação em rapidamente implantar o programa. Já estamos em contato com o nosso governador, o Jacques Wagner, que tem enorme sensibilidade para essa questão. A nossa estatística, Nilo, eu já dei aqui um dos números, ele mostra o quanto é alarmante esse número. Quando houve o episódio de Santa Maria, o Brasil todo ficou absolutamente chocado, e com razão, porque de fato a perda
de cerca de 240 jovens num evento como aquele, jovens universitários, jovens que tinham uma esperança pela vida, enfim, um futuro do nosso país, é mais do que justificado. No entanto, como eu já disse, ocorre a cada ano no Brasil um número enorme de assassinatos e que se tornam mais ou menos uma paisagem para a gente. A gente não se choca tanto como deveria com essas perdas. É porque são jovens pobres? É porque são jovens negros? É porque acontecem aos poucos e não como um único momento? Não sei. Mas a gente deveria ter a mesma dor que nos mobilizou tanto na questão de Santa Maria, a respeito de cada jovem, porque uma vida vale muito. E nós não podíamos deixar de nos indignar e de tomar uma providência em relação a essa questão. Foi nesse sentido que a presidenta Dilma pediu que nós fizéssemos esse levantamento. E no Brasil foram selecionados 132 municípios onde se concentram 70% dos homicídios de jovens e de jovens negros. E eu quero lhe dizer que Salvador, a Bahia em geral, mas Salvador em particular, integra esta triste realidade. Eu não tenho aqui, infelizmente, os números específicos aí de Salvador, mas eu quero te dizer que Salvador é para nós já um dos próximos municípios onde a gente pretende trabalhar o programa. Vamos entrar rapidamente em contato com o novo prefeito. O governador já está acompanhando esse processo e nós queremos fazer um trabalho muito forte aí para reverter esse quadro. Obrigada, Neylon Barbosa, da Rádio Excelsior AM de Salvador, na Bahia, pela participação com a gente. Ministro, vamos agora a Guaraí, Tocantins. Falar com a Rádio Guaraí AM de Tocantins, onde está Jéssica Martins. Olá, Jéssica, bom dia. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Temos aqui, então, as perguntas, né? Ministro, o que consiste e quem serão os contemplados pelo programa Terra Viva? Bom dia, Jéssica, da Rádio Guaraí, de Guaraí, aí no nosso querido Tocantins. Jéssica, só uma perguntinha. Você quer saber sobre o Terra Forte ou sobre o Juventude Viva? Sobre o Terra Forte, na realidade. Ah, tá certo. Obrigada. Tá, mas você tem razão. O Terra Forte é uma terra viva. Aliás, a Terra Viva é, na verdade, uma das marcas que as cooperativas de trabalhadores rurais colocaram nos seus produtos. A Terra Viva virou uma grife, virou uma marca de assentamentos que trabalham com agroindústria. Como eu já expliquei, Jéssica, todo assentamento ou entidade de trabalhadores rurais, sejam eles já formatados em cooperativa ou que se desejam compor uma cooperativa, podem ter acesso aos recursos e a todo o processo do Terra Forte. Porque o importante, Jéssica, que o Terra Forte não é um programa que apenas financia, dá o dinheiro para se formar uma cooperativa, não. Nós vamos oferecer o recurso, inicialmente esses 600 milhões, mas lá no Paraná, tão entusiasmado com o que ele via, o presidente do BNDES, nosso querido professor Luciano Coutinho, anunciou a ampliação desses recursos na medida em que eles forem necessários. Portanto, não faltarão recursos para aqueles que quiserem, de fato, se organizar em cooperativas. Então, eu insisto, qualquer agricultor, não individualmente, mas que forme uma associação, que não tenha, naturalmente, o objetivo de formar uma empresa para um lucrar e os outros não, apenas serem assalariados, mas que formem cooperativa em que todos ganhem de maneira adequada e comunitária, todo grupo de agricultor pode se inscrever no Terra Forte e fazer todo aquele processo a que eu já me referi, receber um estudo de viabilidade, uma assistência técnica para a elaboração de um projeto. Quando fala de projeto, é a própria estruturação da cooperativa, mas também um projeto técnico de engenharia civil, mecânica, de instalação dos equipamentos e o recurso para essa instalação. Parte desse recurso, Jéssica, eu quero salientar aqui, ele vai a fundo perdido.
ele não prevê retorno. É um apoio do governo federal. E parte dele, sobretudo para aquelas cooperativas mais estruturadas, prevê, sim, um retorno, claro, com uma carência e um juro zerado, particularmente, para que a gente tenha também a possibilidade de construir um fundo para multiplicar essa experiência por mais e mais assentamentos. Portanto, aí em Guaraí, aí no Tocantins, todos os agricultores que tiverem esse desejo, essa intenção, essa possibilidade, procurem os INCRAs locais para receber essas informações. Muito obrigado, Jéssica. Obrigada, Jéssica Martins, da Rádio Guaraí, AM de Guaraí, Tocantins, pela participação. Ministro Gilberto Carvalho, vamos agora a Manaus, Amazonas, conversar com a Rádio CBN de Manaus. Charles Fernandes, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. Ouvintes, muito bom dia. Ministro, aqui no Amazonas existe um forte clamor de preservação da floresta, muito cobrada por organizações internacionais. Inclusive, aqui no Amazonas há uma situação delicada. Como garantir o desenvolvimento da região sem destruir nossas florestas? Aí criou-se o modelo da Zona Franca de Manaus, que emprega o caboclo na indústria, evitando assim que ele permaneça na floresta e a desmate em grande escala. Esse modelo de preservação ambiental, ministro, vem dando certo, tanto que 90% da floresta amazônica dentro do estado do Amazonas está preservada. O problema são os assentamentos, ministro, que muitas vezes avançam sobre as áreas de preservação ambiental. Segundo o próprio INCRA, 70% dos 8.763 núcleos rurais da reforma agrária na Amazônia não têm licenciamento ambiental. Como resolver esse problema, ministro? Bom dia, Charles. Bom dia, ouvintes da CBN Manaus. Você coloca uma questão crucial para nós, Charles, e você tem toda a razão. Há um grande problema em relação à localização dos assentamentos em toda a Amazônia legal. Primeiro, Charles, a gente precisa desmistificar um pouco, no sentido de quem desmata mesmo, para valer, quem cria problemas e comete, de fato, crimes nessa área ambiental, muito mais do que os assentamentos, são as grandes empresas madeireiras que acabam, eu não digo grandes empresas legais, é todo o processo da exploração ilegal da madeira que se dá, seja em terra indígena, seja em terra de preservação, seja até em terra de assentamentos. O que ocorre muitas vezes, Charles, é que o assentado, colocado numa situação tão delicada, de tanta dificuldade de sobrevivência, ele acaba cedendo ao criminoso que lhe oferece um dinheiro muitas vezes miserável por uma castanheira e acaba aceitando porque ele não tem outra alternativa de vida. A preocupação da presidenta Dilma é exatamente viabilizar a sobrevivência desses assentados para que ele não seja uma presa tão fácil daqueles que tentam explorar a sua miséria comprando a sua madeira. Você sabe que nós tivemos já vários casos de morte no Pará, de gente que tentou justamente conscientizar os assentados que não poderiam ceder a essa tentação de entregar a sua árvore, a sua mata para o traficante de madeira, mas que foi morto pelo próprio tráfico da madeira por tentar fazer uma reação a esse crime. Então, o problema que você nos traz é crucial, Charles, e nós estamos justamente tomando esse tipo de medida como terra forte e tentando mudar a qualidade dos assentamentos nessa região para impedir que haja esse tipo de situação e para que os assentamentos não levem a fama de serem os principais desmatadores, o que não é real. O que ocorre, e aí sim o governo tem que reconhecer o seu erro, o que ocorreu foi uma falta de condições de sobrevivência adequada do assentado no seu território para que ele se transforme de fato num guarda da floresta, num preservador principal da floresta, porque nós não temos interesse que isso continue. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte, Charles, de restauração do INCRA em toda a região. Sabemos das carências. Eu mesmo ontem estava discutindo com o pessoal toda uma situação na região do Tapajós, onde nós pretendemos construir algumas hidrelétricas e onde é importante, antes da construção das hidrelétricas, uma mudança na situação de vida, seja dos ribeirinhos, dos assentados e dos indígenas. Muito obrigado pela tua pergunta, que nos traz um problema sério e verdadeiro.
Ok, Charles Fernandes, da Rádio CBN Manaus, que participou com a gente do programa. E, ministro, vamos agora a Vila Velha, Espírito Santo, falar com a Rádio Cidade 97,7 FM, onde está Raquel Loureiro. Olá, Raquel, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Ministro, a gente sabe que há um investimento agora de 600 milhões em projetos contra a violência da juventude negra e também da juventude viva. O que o nosso Estado do Espírito Santo pode esperar do governo federal e do Ministério em relação a esse investimento? Meu querido Raquel Loureiro, ouvintes da Rádio Cidade, da nossa belíssima Vila Velha. Olha, Raquel, o programa Juventude Viva, acho que houve uma confusão. Os 600 milhões, na verdade, nós estamos falando de dois assuntos combinados. Os 600 milhões que eu anunciei são do programa Terra Forte, mas não importa. Nós temos, de fato, recursos suficientes já estabelecidos no orçamento, no caso do programa Juventude Viva, para o atendimento das chamadas 132 cidades. E Vitória, eu digo até infelizmente, está, de fato, junto com a Grande Vitória, incluída nesse rol de regiões metropolitanas onde é altíssimo o índice da violência e que, portanto, vai rapidamente receber a nossa visita e o nosso apoio. Nós acompanhamos há muito tempo todo o problema da violência no Espírito Santo, que é um estado extraordinário e nos entristece os dados que aí nós temos, todo o problema, inclusive, também das prisões e assim por diante. Então, eu quero te assegurar, a você e aos ouvintes da Rádio Cidade, que muito brevemente nós estaremos iniciando o programa aí na cidade. Estamos já em contato com o governador, vamos procurar o nosso novo prefeito, de quem nós temos ótimas referências, para implementarmos aí na região, não só em Vitória, como na Grande Vitória, esse programa da Juventude Viva, que eu espero traga resultados muito em breve. Você tem mais alguma pergunta, Raquel Loureiro, da Rádio Cidade de Vila Velha? Muito obrigado. Eu agradeço a participação de vocês, a participação do ministro. E ficamos à espera, então, na expectativa de que esse projeto venha à Vitória, ao nosso estado, e possa fazer com que a juventude saia das ruas e termos mais segurança, que é muito importante. Obrigado. Obrigado a você. Obrigada, Raquel Loureiro, da Rádio Cidade 97,7 FM de Vila Velha, Espírito Santo, pela participação no Bom Dia, Ministro. Ministro Gilberto Carvalho, mais uma vez, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Kátia, esse é um dos programas mais dinâmicos que eu conheço. Ele é um belíssimo teste para a gente, porque você ia... Mas é uma maravilha, porque você passeia pelo Brasil. Roda o Brasil inteiro, né, ministro? E tem uma coisa importante, Kátia, que as perguntas também são importantes, porque elas abrem questões para a gente, elas ajudam a gente a ver melhor todo o que está acontecendo na prática. Eu queria te cumprimentar você, a todos os companheiros da EBC, por essa iniciativa, que esse programa possa continuar e, naturalmente, sempre que necessário, estarei à sua disposição. Obrigado pela tua simpatia e amizade também. Obrigada, ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que participou conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a todos que participaram conosco dessa rede, meu muito obrigada e até o próximo programa.